tudo. Menor daqui, louco. Olha ele aí, rapaz. Nós é tudo louco. Nós é tudo louco. Nós é tudo louco. Nós é tudo louco. E aí, mano? Como é que tá, Edu? Vamos ver, Beleza? ver se eu consigo aumentar o teu volume aqui um pouquinho. Tá. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo um pouco baixo, mas peraí que eu vou fazer um esquema aqui. Tá, tranquilo. Não tô te ouvindo. Não te escuto. Não te escuto. E agora, tá me ouvindo? Agora sim. Tá, vamos. Agora tá beleza. Tranquilo. Educar, brother, queria dizer que é uma puta de uma satisfação estar aqui, cara, falando contigo, um dos ícones, uma das lendas desse rock desgraçadamente bom, que é o rock gaúcho, né, cara, de uma forma boa. Verdade agora. Faz parte do Rock Gaúcho. Muito Pode bom. continuar, Mas, mas sem o cara, de Rock Gaúcho. verdade. Oi? Pode continuar, mas sem o Rock Gaúcho. Ah, sim, ah, beleza, beleza. Mas, cara, te dizer mesmo que é uma puta de uma satisfação te ter aqui, cara. Já falei com uma galera daqui do Rio Grande do Sul aí, galera da comunidade, do Ultraman, o Gerbaz, já falei faz umas 2 semanas também atrás. Bah, falei com uma galera aí, cara. E, pá, eu tô aqui, ó, há tempos, cara, desde a da época que tu fez uma live com o Márcio, da Place. Eu queria te Ah, chamar e não conseguia e tal. Bah, o Márcio, gente fina, o Márcio é da equipe aqui. marcha dos meus aqui, ó. A Place, galera. A Place. E o Tá Michael aí. também, né? Isso, cara, o Marco também. Ô, Edu, cara, como eu disse, queria te agradecer, então, brigadaço mesmo, cara, por ter aceitado o convite aí. Eu sei que tu tá numa correria por causa dos shows que estão acontecendo aí agora, tá uma correria louca aí. Brigadão por ter aceitado. E eu já queria emendar te perguntando, cara, um basicão assim, que é o que eu falo, que eu começo para todo mundo aqui. Como é que foi, cara, que o Educar acabou caindo nessa história do rock and roll aí, cara, que entrou nesse mundo da música, assim, de que forma que tu entrou nisso aí? Então, eu entrei por caminhos bem divergentes. Eu entrei pelo James Brown, eu entrei pelo Embalo do Sábado à Noite. Mas aí também eu tenho uma grande influência que é o meu primo, o Lili. Ele é um baterista. Ele foi o primeiro baterista de estilo de vida, né? Uma banda prog aqui, meio fusion, meio prog de Porto. Ele foi o primeiríssimo batera. E hoje eu moro, inclusive, no apartamento onde ele morava, aqui onde eu tô agora. E aqui eu comecei a ouvir os discos com ele bastante, tudo. E assim, a gente ouvia desde rock clássico até jazz, fusion, tudo que era coisa, assim, tipo, discos mais psicodélicos, discos mais rock and roll. E sempre assim, dos Stones ao Miles Davis, passando pelo John McLaughlin, um monte de coisa, assim, funk também, bastante coisa. Eu ouvia bastante música em casa também com meus pais, né? Bastante MPB e jazz também, eles ouviam bastante. Então teve toda essa influência aí, assim, né? E depois também, quando vim para Porto, teve uma grande influência do Miranda, né? O Gordo Miranda foi foda também. Foi um cara, assim, essencial para tudo, para a cidade, para a cena, para a porra toda. Então, mais ou menos essa mistura, assim, a minha música é as minhas influências e o meu início foi essa mistureba toda aí, doida. Tu disseste que veio, tu disseste que veio para Porto Alegre, mas tu é de Porto Alegre, né? Tu não morava aqui e tu voltasse, é isso? Eu sou de Porto, mas eu saí daqui com uns 2 anos, quase fazendo 3, e aí fiz 3 em São Paulo, a gente morou muito tempo lá. E eu cresci lá, e aí depois também morei em Foz, no Iguaçu, na época da Itaipu e tal. Aí morei várias vezes em São Paulo, Rio, um pouco em Curitiba, tô sempre pra cima e pra baixo, né? Mas eu sou de Porto, eu nasci aqui.
E Edu, e o lance de montar uma banda, cara? Como é que pintou esse troço, assim? Porque tu é um cara que tu não para, né, velho? Porque quando a gente conversou da primeira vez ali, tu estava com um projeto que era completamente diferente do que a gente está falando hoje, e aí já mudou de novo e tu já tá com The Fala de novo. Como é que surgiu a ideia da banda, cara, de montar uma banda? Porque a tua primeira banda foi a Fluxo. Então, na verdade, quando a gente falou a primeira vez, tava com um projeto de samba, né? Que eu fiz outras Isso. vezes, show, preparando um show. Talvez vai ser depois do meio do ano, assim. Ficou um pouco mais pro fim do ano, meio do ano pro fim do ano. E o The Fala, na verdade, nunca parou, né? Assim, às vezes dá umas pausas e tal. E agora a gente está de volta com uma formação nova, né? Assim, uma formação que eu chamo de formação alternativa, porque como todo mundo da banda tem outros projetos, outras coisas, o Castor mora em Maceió, fica muito caro para viabilizar os shows, né? A não ser que seja um show de festival, alguma coisa assim mais e tal. Então, para os shows menores e tal, pelo país todo, né? Já está começando agora essa movimentação, vai começar aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto e Novo Hamburgo, né? Vai ser bem legal. E com o Johnny Zaneni no baixo, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quem vai tocar com a gente é um cara especialíssimo, que é o Mumu, do Vela Louca, né? É o Negro. Cara foda também, meu parceiro na festa Deboche, que eu tô fazendo agora, depois a gente fala mais sobre isso também. Mas que começou em Foz, né? Porque eu fui morar em Foz, aí eu estudava num colégio lá, porque Foz tinha gente de todo aquele lugar, né? Do mundo, assim, porque Itaipu trabalhava lá, quem trabalhava lá, os pais e né, os filhos e tal. E aí eu conheci um cara chileno, que é o Gustavo Aguirre, o X, né? O X que tocou no Justa Causa, tocou com a Cachorro Grande já também, e tal, guitarrista foda e tal. Conheci ele no colégio e tal. E os dois gostavam de Stones, aquela coisa toda, e nós, Stones. Então a gente estava sendo essa função. E aí a gente já tava numas becas no Visu e tal. E a gente também curtia John Travolta, essas coisas. Então a gente tinha um grupo de dança, que dançava as coreografias do Grease, mas era tudo zoado, assim, tipo, na hora que os caras entravam embaixo do carro no filme, era uma mesa, no palco, era tudo zoado, tudo no colégio, né? E aí a gente começou a se interessar cada vez mais em tocar e tal, e a gente fazia umas palhaçadas, umas dublagens, umas festas de aniversário, com umas guitarras de plástico e tal. E aí um dia a gente descobriu que era muito difícil, né, ter instrumentos nessa época, né? A gente ia na única loja que tinha no centro de Foz do Iguaçu lá, que tinha instrumentos, era uma loja de departamento, e tinha assim, tinha um pilar onde tinha pendurado uns quatro lados, assim, um baixo Janine, tipo, um Strato, aí uma SG, aí uma Fender, mas tudo Janine, né? E nós, caralho, instrumentos e tal, não sei o quê. E aí a gente viu o show do Blindagem, né, que é uma banda de Curitiba muito foda, muito clássica e tal. E depois do show, os caras deixaram de subir no palco. A gente pegou a Gibson Gold Top do cara, do guitarrista, né? O Teixeira e tal. E nós, caralho, cara, temos que fazer uma banda, E isso, né, tava explodindo o Emotional Rescue, mais ou menos, né? Na época dos Stones. Aí a gente viu os vídeos no Fantástico, X-So Cold e tal. No dia que a gente viu o X-So Cold, a gente foi pro colégio depois, assim, mudo, assim, um do lado do outro, assim, de caralho, mudou tudo e tal. E aí a gente descobriu que um cara tinha uma guitarra... O nome do cara era Cristóforos. O Cristo morava do outro lado da rua do colégio, na frente, assim. Aí alguém falou pra gente, cara, vai lá na casa do Cristo que ele tem guitarra. Aí a gente chegou lá, bateu na porta, e eu e ele meio cabeludo, assim, de jeans, todo zoado. E a irmã dele falou, tá, mas o que vocês querem? A gente quer conversar com o Cristo. Tá, mas vocês conhecem? Ele, não, a gente descobriu que ele tem uma guitarra e tal. Aí eu, ô, Cristo, chega aí. Aí ele veio, cara, tu tem uma guitarra, é verdade? Eu tenho uma guitarra, porque tinha uma Strato, assim, Janine, né? E... O que tu sabe tocar? Então, tu sabe tocar? Ele, eu sei tocar isso aqui. Aí tocou a Cara do Sol Nascente, né? Que é aquela clássica, assim, né? Que o Animals gravou e tal, não sei o que. Nós, fudei, vamos fazer uma banda. Aí começou assim, em Foz, né? E aí a gente comprou a guitarra do X no Paraguai, que era uma imitação de uma Les Paul, vagabunda, assim, e a minha a gente comprou uma Genine a fuder Strato, que eu comprei em Maringá, né? Minha primeira guitarra, assim. Só que antes disso, na verdade, tem uma outra história das guitarras, né? Que antes de a gente encontrar o Cristo e eu conseguir comprar uma guitarra, um dia meu pai estava jogando tênis no clube e aí caiu a bola pra fora, assim, do muro, e ele pulou, e tinha uma vala atrás, e ele achou uma guitarra, né? Simplesmente uma guitarra ali no meio da vala. E ele, caralho, vou levar... Só que era uma guitarra feita em casa, alguém fez uma guitarra em casa copiando uma Rei dos Violões, que era uma das guitarras mais toscas que tinha, e era uma cópia daquela guitarra. E era totalmente tosca, zoada pra caralho, nem pintada, ela só tinha um verniz em cima, nem tinha direito às peças, a gente consertou ela e tal, e eu comecei a tocar.
Mas aí quando a gente comprou as guitarras, a gente começou a tocar lá. Aí a banda era 3 guitarras, com os alto-falantes esfaqueados, assim, tipo, canivetado, que nem os quintos, pra sair a distorção. E um cara totalmente descoordenado tocando pandeiro. Então aí, isso aí foi o início de bandas, né? E por incrível que pareça, essa banda foi a banda que virou depois a Fluxo, né? Aquela Fluxo de energia no início. E quando a Fluxo veio para Porto Alegre, que eu e o X iam morar aqui, a gente morava junto aqui com meus pais e tal, aí virou a The Fala. Porque daí a gente começou a procurar gente para tocar. Aí a primeira pessoa que eu conheci foi o Luiz Henrique Gomes, o Tchê. E alguém falou, fala com o Tchê que ele é tipo o visual de vocês, né? Aí vamos te contar no Scalera. A gente foi no Scalera, recém chegando em Porto Alegre. E o Tchê tava com um cabelão, assim, meio Echo the Bunnyman, e um sobretudo preto até o chão, assim. E nós também tava nesse style, nós, legal e tal. Aí ele nos indicou pro Marcelo Birk, né? Que é o irmão do Alexandre, e eles já tinham a prisão de ventre, né? Inclusive a gente abriu várias vezes com a Fluxo a prisão de ventre e tal. E aí a gente foi lá na casa da avó deles, que era perto de onde eles moravam, ali perto do fim de século, ali mais ou menos, tal, que era um bar que tinha, né, nos anos 80 e 90. Aí ele tava com uma calça quadriculada, uma camisa verde de limão, umas coisas, nós também com os visuais assim. Aí ele, mostra as músicas de vocês aí. A gente começou a tocar as músicas aí, ele olhou assim, disse a frase que acabou virando um bordão eterno até hoje, que ele falou, isso não é New Wave, meu. Isso que vocês estão tocando aí não é New Wave. Nós, vai te fuder, já tá. Mas aí ficamos amigos e tal. E nisso, a gente começou a tocar, porque a gente descobriu o Miranda. Eu descobri o Miranda, né, tipo, uma história clássica, já na loja Free Discos, numa loja de discos usados ali embaixo da Luz da Boris. Aí um dia eu encontrei o Miranda e o Gerbasi nessa loja, os 3, assim. Aí o Miranda já conhecia o Gerbasi e tal, ele falou, vamos lá ver um ensaio dos Replicantes, né? Aí eu fui com o Miranda, nós dois fomos lá e era uma garagemzinha assim, tudo ligado num back set, que era um amplificador antigo da Genini, pequenininho, assim, um combinho, voz, guitarra, baixo, tudo ali, a bateria do Gerbasi toda fodida, e nós, que afundei e tal. Aí o Miranda disse, vamos lá no ensaio do Urubu Rei, tem uma banda chamada Urubu Rei e tal. Aí eu fui, me apaixonei pela banda, né? E a banda é a banda que virou o The Fala, né? A Biba, o Castor e o Flu. Eu falei, preciso tocar com essa banda. Então o processo inicial todo foi esse, né? Uhum. De foto, caralho. E falando do The Fala, assim, a gente pode falar claramente que o The Fala era uma banda até o segundo disco, né, cara, que a gente vai até falar isso, que o Monstro, de repente, é uma sequência daquele segundo disco do The Fala depois. E o que veio depois do The Fala é uma colcha de retalhos, né, cara? A gente tem o Screw You, o We Give a Shit, tem o Kings of Bullshit, que eu acho do caralho, e depois aí tem aquele que é com o Tonho, né, que é o Top Hits, eu acho, mas aí não tem participação nele, e depois quando tu volta, aí o The Fala também volta diferente, porque faz um som, uma linha diferente, tu me vem com uma base de AC/DC, mete um funk em cima que é popozuda rock and roll, que a gente vai falar depois mais lá pra frente, porque aquele riff ali é AC/DC, né, cara? Só que veio uma base funk para fazer o Miami Rock. Queria que tu comentasse um pouco desse início do The Fala, cara, da sonoridade do The Fala inicial ali. Era aquele som que tu procurava fazer com a tua banda? Então, eu acho que essa visão de que os 2 primeiros discos têm unidade e o resto é retalho, tá errada. É retalho desde o início, tudo. Para começar, que o primeiro disco é uma coletânea, na verdade, porque tem músicas que eram da primeira formação do The Fala, que é a original, que é eu, a Biba e o Carlos. Tem músicas que já é da formação nova, que é o Abiba, o Flu e o Castor. E tem coisas que vieram de outras bandas que eles tocavam. Tipo Miguel e Almas, Urubu Rei, por exemplo. Não Mais Flores, uma das nossas músicas mais conhecidas, não é do The Fala. É da Urubu Rei. Inclusive a letra não é minha, a letra é da Luciana Dami. Não tem nada a ver com essa música. Mas é uma das músicas mais conhecidas. E se tu pegar o primeiro disco, ele já é bem retalhudo, assim. Já tinha uma certa influência de metal, já tinha uma certa influência de hip hop e de funk metal, já que nem existia, mas já estava se formando aquela bruma do funk metal que depois explodiu. E se tu for ver, todos os discos são assim. Só que daí, depois a coisa radicalizou mais, né? Principalmente quando eu comecei a assumir mais não liderança, mas a ponta, né, assim, do que seria o som, junto com o Furi, claro, sempre, né? E aí começou a ficar mais fragmentado o negócio, tal, que eu era bem assim, né? Então, hoje eu ainda sou, mas não sei. Antes era muito pior, tipo assim. Só que eu mudo de ideia toda hora, toda semana, de look, de som e tal. Que nem tava fazendo show de samba. Aí agora eu já tô preparando um trabalho meio solo, que não sei ainda quando vai sair, se vai sair, que é meio hyperpop, é meio screamo, umas coisas
contemporâneas, assim, picotadas e tal. E tem esse show de samba também, né, que eu vou fazer até o final do ano. E tem também o The Fala novo, né, que daqui a pouco a gente vai começar a lançar singles e tal. Mas no início foi isso. O que gerou aquele som foi, primeiro, a banda que já existia, que era o Urubu Rei, que os três tinham sempre tiveram, e tem até hoje, toda vez que a gente toca é a mesma coisa, tem aquela coisa, né, muito doida de sintonia, assim, de sinergia, de sincronicidade das coisas. E é muito difícil, né? Tipo, eu sempre falo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que o The Fall é que nem os Stones, tá ligado? Ou que nem os Beatles, ou qualquer outra grande banda que tinha aquela comunhão dos integrantes que gerava um som único que só aqueles quatro podem fazer. Tipo assim, eu não tento recriar o The Fall com essa nova geração, não. Nova formação. É uma continuidade das coisas, entendeu? Porque recriar é impossível, só com aqueles quatro, que é nós quatro, né? O da formação clássica. Mas o sempre foi isso, porque cada um da banda gostava de coisas diferentes e, ao mesmo tempo, todos gostavam de tudo que todo mundo gostava. Tipo, a gente gostava de prog rock, a gente gostava de soul, funk, disco, a gente gostava das bandas pós-punk, a gente gostava de tudo que estava acontecendo e das referências antigas também, o início do heavy metal, Sabá e tal, tudo. Então, todo mundo gostava de tudo ao mesmo tempo, então criou esse som único, assim, que depois só foi florescendo cada vez mais, enlouquecendo cada vez mais, né? Cara, eu tô curioso para te perguntar o seguinte, eu comecei falando ali de rock gaúcho, aí tu disse que não era para falar do rock gaúcho, por quê? Não, pode falar do rock gaúcho, mas eu não faço parte do rock gaúcho. O rock gaúcho é uma coisa muito específica. E eu não sou, eu sou de Porto Alegre, mas eu não faço som de Porto Alegre. O rock gaúcho é uma coisa sessentista, saudosista. O The Fall nunca foi aceito nessa cena para agora ser chamado de rock gaúcho, tá ligado? Não, mas tu sabe por quê, cara, que eu tô te perguntando isso? Porque assim, ó, quando eu falei com o Gerbasi e quando eu falei com o Jax do Rosa também, Toda a filosofia da Casa Obscura. Que eles picharam na escada assim, deixa o rock gaúcho morrer. É isso aí. Não, cara, eu te pergunto isso porque quando eu falei com o Gerbasi e eu falei com o Jax também, eu comentei assim que se vendeu muito para fora, principalmente para fora, né? A história do rock gaúcho, que colocavam todas as bandas no mesmo caldeirão. Eu digo assim, era o The Fala, era o Engenheiros, era o Replicantes, cara. O Rosa Tatuada, que era uma banda de hard rock, entrava como rock gaúcho e tal, e se vendeu isso. Né? Todas as bandas eram bandas do rock gaúcho, toda banda era diferente. Nenhuma banda gaúcha aqui, nenhuma banda de Porto Alegre, principalmente, tinha uma sonoridade parecida. Talvez Cascaveletes, TNT. Existe uma certa unidade do rock tradicional no rock gaúcho, inegavelmente, da qual eu não faço parte, apesar de eu amar rock clássico. Ó, um grande amigo meu aqui, cara, lá de São Lourenço do Sul, cidade onde eu assisti um show do The Fala, na turnê do Superstar, cara. Superstar, assisti um show do The Fala lá em São Lourenço. Ele dizendo aqui, o Francisco, também conhecido por cientista, tem uma rádio web lá em São Lourenço, cara. Ele escreveu aqui, ó, eu assisti um show histórico no Circo Voador no Rio. The Fala com Second Come Pavilhão 9, lá por 94, 95. Animal. Foi a primeira vez que o Pavilhão tocou num palco maior, e especialmente fora de São Paulo, tal. A gente levou eles, falou, cara, você tem que tocar com a gente. E aí ele, cara, e era aquela coisa da época ali, entre o grunge, aquela coisa toda, e todo mundo subiu no palco, dava morte, ficava em cima do palco uma galera e tal. E os caras falaram, caralho, mano, que doideira, porque subiu um monte de gente, todo mundo se empolgando, se empurrando, e aí daqui a pouco derrubaram as picape do mano, foi uma causa, assim. Mas eles amaram, foi muito legal. E o The Fall era muito forte no Rio, né, cara? Sim, sim. O circo show sempre lotado, né? O Rio sempre foi assim um grande reduto para nós, porque a gente sempre foi do hip hop, né? E o Rio foi um dos primeiros lugares a abraçar o hip hop depois de São Paulo, né? Porto Alegre nem se falava ainda. Tinha, assim, na época tinha Lodz, alguns outros grupos. Lodz, que é, né, essencial na história do hip hop, né, brasileiro e do Rio Grande do Sul. O Piá, né? Tipo, os caras eram foda, eles faziam as próprias roupas, faziam um monte de coisa. Então era muito doido isso aí. Só que assim, não tinha, né, essa coisa. Eu fui DJ do Ocidente vários anos, assim, desde 84, acho, por aí. E eu tocava depois, mais pra frente, já Beast Boys, Run DMC, essas coisas, e os caras queriam sair na mão comigo, tá ligado? Ah, deixa eu tocar essa porra. Falando, cala a boca, velho, daqui a uns, sei lá, 2, 3 anos, vai estar ouvindo só isso. E dito e feito, o hip hop dominou total. E o Rio tinha muito essa ligação do hip hop, né? E a gente, além de ser uma banda que misturava essas coisas, tocava com base eletrônica e tal, ainda fazia cover do NWA, Ice-T, os caras piravam com a gente lá. Sempre bombava mesmo. E eu acho que o The Fala foi uma grande influência pro Planet Hemp. Sim, foi pra caralho.
Foi assim, o Planet Hemp, o Benegão, o Speed Freaks, o nosso querido amigo Black Alien, saca? Para citar alguns, né, dos principais do hip hop dessa fase, né? Hip rock também, né, que misturava um pouco. Esses caras estavam fazendo coisas que a gente também estava fazendo. Tipo assim, o Benegão falou, pô, a primeira vez que eu vi no Kings um Raga, eu falei, caralho, os caras estão fazendo Raga e tal, porque, né, que a gente tinha as mesmas influências que eles. Tal. Só que a gente já existia há muito mais tempo, né? E aí já tava com aquele bonde andando, né? Mas foi muito massa sempre tocar no Rio e sinistro, pô, eu acho, não tenho certeza, mas acho que a primeira vez que o Planet, que ainda estava se formando, que era só o Skank e o D2, tocou no circo, foi num show nosso. Eles estavam ali na beira do palco, me chamaram, eu falei, ô, como é que é, mano? Então, pô, a gente tá com uma banda nova aí, Planet Game e tal. Eu falei, pô, sobe aí já. Então, peguei os dois, puxei, botei no palco e saíram tocando, eles cantando juntos, foi caralho. Assim. Pô, foda, massa. Deixa eu ver aqui. Edu, quando é que foi, cara, que tu te deu por conta, assim, que a banda tava acontecendo, cara? Que não era uma coisa, assim, daqui de Porto Alegre, que a banda tava acontecendo mesmo. Quando é que foi que deu o clique? Desde o início. Acontecendo não, porque na verdade nunca aconteceu, né? Sempre foi mega underground a banda, um som esquisito pra época, tipo, antes do funk metal, antes do hip hop, era esquisito, entendeu? Como eu disse, dentro da cena do rock gaúcho era uma cena mais tradicional, e a gente era muito diferente disso. Então era esquisito, assim. Não era uma banda muito querida, assim, na cidade, mas foi crescendo, né? E aí, tipo assim, outra coisa também que o Lefala sempre fez, que as bandas do rock gaúcho não faziam, era sair de Porto Alegre. Porque o Porto Alegre tem uma dificuldade de sair de Porto Alegre. Porque é uma cidade massa, é legal morar aqui. E outra coisa, tinha uma grande cena na época que era o seguinte, né? Hoje em dia, tipo assim, se tu vai fazer um show, nem sempre tu vai tocar num lugar que tem a ver com o teu som, que vai um público que gosta do que tu faz, é meio complicado. Mas antigamente era doido porque é o seguinte, só tinha o circuito dos clubes, né? Então no Rio Grande do Sul inteiro tinha show o ano inteiro. E tudo lotado, com cachê e palcos bons, som bom, e tudo nos clubes. Então, tipo assim, a única festa que tinha no interior, nas cidades, era o clube. Então, era todo mundo. Então, tipo assim, o The Fall tocava, sei lá, em Caxias, qualquer lugar assim, lotado, e uma galera que nem sabia que banda era e que era, e se apavorava com a gente, tocava um horror e tal. Então, foi muito legal. Então, assim, tinha essa coisa da cena local que era mais fechada, né, mais local mesmo. Apesar de algumas bandas terem acabado se destacando nacionalmente. Muito mais que o The Fall, até. Mas o The Fall, desde o início, desde o primeiro ano, assim, a gente viajava já para Curitiba, São Paulo, Rio. Tanto que a gente tocou no Madame Satã original, a gente tocou no Rose Bombom original, a gente tocou no Aeroanta, a gente tocou no Circo, claro, mas também no Crepúsculo de Cubatão, tipo assim, que é o primeiro lugar gótico assim, era o Anne 44 e o Crepúsculo, né, na época, em São Paulo e no Rio, e a gente sempre teve, e sempre conectado com todas as cenas, né, de todas as cidades, isso foi muito legal também. Acho que isso também nos diferenciou, assim, da questão do rock gaúcho, que é uma coisa mais bairrista, né. E tem uma coisa, Edu, que eu acho que é interessante. Cara, vocês assinaram com a Cogumelo, né? Que a Cogumelo, né, para quem não sabe, a Cogumelo ela tem uma história muito forte dentro do metal extremo nacional, né, cara? Que lançou Sarcófago, Mutilator, Sepultura, Chacal, entre tantas outras grandes bandas assim, mas ela tinha um lado alternativo também. E o The Fall acabou assinando com ela justamente na época do We Give a Shit ou do Screw You, eu não lembro agora, né? We Give a Shit. We Give a Shit. Pois é. Como é que foi, cara, entrar numa gravadora dessas? E a Cogumelo. Oi? Até o Eurônimos conhecia a Cogumelo, né? Tipo assim, era totalmente sarcófago, né? Se for ver as roupas, o visual, o som. Eu sempre sarcófago, Sepultura, todas as bandas de metal são mega metaleiras também, né? Então, assim, além de um sonho de lançar com o Cogumelo, por causa dessa coisa metal, né? Era o único selo que tinha a ver com o que a gente queria fazer. A gente queria lançar com eles de qualquer jeito, porque a gente tinha feito o Screw You, né, que era um disco de hard rock ao vivo, com o Chicão da Devil, que era um selo mega underground, que também lançava metal bastante, lançava Corsos, um monte de coisa assim, que era um selo de metal da galeria e tal. E aí, quando a gente foi fazer o próximo disco, que foi o Give a Shit, que a gente já estava mais crossover, já tinha saído do hard rock, já estava no Screw. Nos discos eu falo sempre tem umas pistas que vai vir depois. Assim. No Screw já tinha umas coisas meio doom, meio quase black metal, assim, uns pedaços, e mais mega crossover já, assim. Né?
Porque foi a onda da época no total, assim, né? Tipo, o Ratos de Porão puxou totalmente a lança nisso aí, a gente era até amigo, super fã deles e tal. E aí a gente foi atrás do João, né? Com esse repertório do We Give a Shit, que é crossoverzaço, assim, né? Podrão pra caralho, é meio mais punk do que metal, mas é metal também. E ele, pô, adorou e tal, lançou o disco que a gente gravou lá em BH. A gente ficou um mês lá em BH, tipo, cara, andando com os caras das bandas e tal, dos metaleiros, tudo. A gente foi no colégio onde o Sepultura estudou, o Max e o Igor. Aí tinha, assim, tipo, um buraco numa parede, assim, tipo uma caverna onde estava todas as pulseiras de prego que eles usavam, tudo enferrujado, assim, era o museu das pulseiras de prego dos caras. Nós, e aí tá, a gente lançou esse disco, foi legal e tal. E quando foi a hora de lançar o segundo, foi preciso, né? E aí, tipo assim, o João se apavorou, né? Falou, isso aqui não tem nada a ver com o que vocês faziam antes, não é mais tão metal, não sei o que, como é que eu... Falei, lança aí, mano, lança aí. Ele curtiu e tal, tinha umas coisas meio metal também, né? Aí lançou e, bombou, né? Foi um dos discos que mais bombou, assim. Até hoje vende bastante, né, na Cogumelo. Aliás, quem curte, vou fazer um chamado agora, para quem curte o The Fall, quem curte o Kings, diz, cadê o Kings nas plataformas? Mandem mensagem na porra do Instagram do João, dizendo, cadê o Kings? Porque ele prometeu lançar no ano passado e não saiu até agora. Inclusive, o Kings tem 4 músicas inéditas que não saíram nem no CD, nem no disco, que estão aí para sair nessa versão digital, sacou? Então vai ser massa, assim. Mas foi assim que disse o João, né? Tipo assim, ele tomou um susto no Kings, né? Pois é, isso que eu ia comentar, porque o We Give a Shit é um álbum metalzão, né, cara? Total metalzão, uma pegada meio trash. Sim. E aí veio o Kings, que tem uma pegada bem diferente. O João, na época, quase arrancou os pentelhos do cu, mas no fim ele abraçou a ideia e deu super certo, assim. Eu acho que isso é pouco mais acendeu até. E Edu, aí o The Fall, cara, nessa época, acabou tocando Hollywood Rock, né, cara? Porra, Hollywood Rock, na época, um dos maiores festivais, né, do Brasil, ali, tocando junto com o Chili Peppers. Foi naquele festival que tocou o Nirvana também, né? O Alice in Chains, é o mesmo festival? Acho que é o mesmo, né? É o Seven também tocou e tal. Foi bem legal. Isso. Cara, e como é que foi lá, Edu? Como é que foi tocar no Hollywood Rock, cara? Aquela galera toda ali. Cara, foi massa pra caralho, porque, tipo, o Hollywood Rock foi o primeiro festival que trouxe as bandas da hora, né, assim, que estavam acontecendo naquela época e tal. Então foi foda ver os shows, ouvir com a galera dos camarins e tal. Até as minas do Alcheve mostraram a bunda, as 4 estavam quando a gente estava no Sambódromo, né? Os camarins eram dentro das arquibancadas e tinha umas escadarias assim e tal. E aí elas viram aquele negócio ameno e tal, o The Fall zoando o Chili Peppers e tal, e todos eles, os gringos, pensaram, no Brasil tá liberado, todo mundo fica pelado e tal, não sei o quê. Aí eu tava subindo a escada assim, elas me chamaram, aí eu olhei assim, as 4 viraram de costas, baixaram as calças, assim, E a gente trocou ideia também com o Anthony Kiedis, com o Chris Novoselic, com o Flea, foi uma coisa incrível, assim, né? E ver as bandas também no auge ali e tal, foi foda, assim. Só o Chili Peppers que foi um filme broxado, assim, tipo, porque o Frusciante tinha saído, tinha um cara novo que aquele cara não engatou muito, né, porque ele não durou muito na banda, e era o final da turnê deles, então foi bem, bem horroroso o show, assim, tipo, bem devagar, que merda. Mas a experiência foi incrível, assim, foi, tipo... Só que assim, não aconteceu o que se esperava, né? Tipo assim, os fãs e os amigos pensando, agora os caras vão estourar. Não, aí a banda acabou, tá ligado? Só que a gente nunca avisou ninguém. A gente não acabou a banda oficialmente, né? A gente só foi acabar a banda depois do Monstro, né? Até esses anos todos. E mesmo assim nunca acabou, né? Fica essa coisa. É que nem eu falo é uma entidade, né? Que vai trocando. Nem eu, até eu já não cantei num disco da Fala, tá ligado? Então, tipo, qualquer coisa. E por que a banda acabou, Edu? Por que acabou, não? Por que teve esse ato ali do Kings pra frente ali? A gente tava, assim... o The Fall sempre foi uma banda muito difícil, entendeu? Pela coragem de misturar as coisas, que na época não era comum. Assim, pela cara dura, sabe? De fazer as coisas que a gente fazia e tal. O visual super extremo, estranho. Então, tipo assim... Era um grupo muito restrito de pessoas que gostavam, entendeu? Teve alguns momentos onde isso ampliou, né, e tal, mas bem na época do Hollywood Rock a gente estava, assim, muito cansado já, porque a gente tinha vindo da fase a nossa fase trash, crossover e tal, foi foda, assim, porque era uma tosqueira, tu dormia no chão, tu montava em cima de uma mula para ir pro show, era tudo zoado, não tinha grana, não tinha nada, era só nós 3,
E era uma porradaria do caralho, então foi bem difícil essa fase, a gente estava cansado já. Porque assim, quer não, toda banda quer fazer sucesso, toda banda quer lançar as músicas e quer que venda, quer que os shows lotem, que é um sonho, né? Sonho que é vendido do rock and roll. Só que não é bem assim, pouquíssimas bandas conseguem isso. E o The Fala não foi uma delas. Então a gente estava muito cansado já, de saco cheio de tudo. E o Hollywood Rock foi assim, bah, agora vai, agora vai. Não só a gente, como vários amigos nossos, agora vai, agora vai. E chegou lá e não aconteceu nada depois, tá ligado? A banda caiu no ostracismo depois do Hollywood Rock. Aí, outra coisa também que aconteceu foi que, tipo assim, eu decidi ir para São Paulo, porque antigamente, antes de ter internet e tal, tudo, tu tinha que estar lá. Não tinha outro jeito. Né? Mesmo hoje em dia, né, assim, se tu não tá presente, se as pessoas não te veem, mesmo com a tecnologia, não adianta, entendeu? Tem certas coisas que precisam da presença. E aí eu ficava sempre enchendo o saco deles, vamos para São Paulo, vamos para São Paulo. Não, tá, porque todo mundo tinha uma vida legal aqui e tal. E eu acho que isso acabou atrapalhando a gente, entendeu? A gente não ter ido para São Paulo. E aí o que acontece? Com certeza. Quando eu fui pro Hollywood Rock, eu falei, agora eu vou ficar em São Paulo. Eu não vou desperdiçar essa chance. Aí uma amiga minha lá, ela era uma promotora de festas de DJ e tal, não sei o que, me ofereceu para ficar na casa dela um tempo e tal. Aí eu fui, fiquei. E aí eu falei, eu vou ajeitar as coisas da banda aqui. Quando estiver rolando as coisas, vocês vêm, tá? Beleza. Só que a gente foi se afastando cada vez mais e tal. Aí aos poucos eu comecei a trabalhar mais com música eletrônica, aí comprei meu primeiro sampler, fiz meu disco em 2005, meu nome é do carro, meu primeiro solo e tal, sozinho em casa, com sampler e tal. E aí eles fizeram um disco com o Tonho, né? Tonho Pro. E nisso a banda acabou. Não teve assim um fim oficial, foi esvanecendo, assim. Cara, o William aqui, outro brother meu aqui, ele pergunta o seguinte, ó, o The Fala surge mais compromissada com sonoridade e atitude do que diálogo e moral em época de Engenheiros e Nenhum de Nós? Do que? O quê? O The Fala surge mais compromissada com sonoridade e atitude do que diálogo e moral em épocas de Engenheiros e Nenhum de Nós? Diálogo e moral? E moral. É moral. Eu sou, e acho que o The Fala foi também em ponto, né, em certo, uma banda amoral. Não tem essa de moral. Eu não entendi muito bem a pergunta, assim, eu achei que não... Eu acho que ele quis dizer assim, ó, que o The Fala era uma banda compromissada muito com atitude, com som, e o Engenheiros e o Nenhum de Nós passava aquela coisa de uma mensagem, de dar uma letra com uma moralzinha e tal. Esse tipo, acho que é esse tipo de pensamento, essa pergunta que ele está fazendo. Mas as letras do The Fala também tinham suas mensagens, mas eram mensagens maníacas, né? Mensagens de psicopata, mas tava lá. A gente era o lado escuro da lua dos Engenheiros do Nenhum de Nós, provavelmente. Que eram nossos amigos, né? O Nenhum de Nós começou abrindo o The Fala, um show em Tramandaí, tá ligado? E o Engenheiros também começou abrindo... O primeiro show que o Engenheiros fez foi na faculdade de engenharia, e o Miranda estava lá, e ele roubou um microfone e ficou escondido embaixo da mesa, xingando eles, falando que era um caos. Aí o primeiro show oficial, fora da faculdade, foi abrindo o Júlio Reni, que eu tocava com o Júlio Reni na época, na Quilômetro Zero. E aí um dia eu estava na casa do Júlio, que era na Santana, na Baterlândia ali, que ele tinha um estúdio e tal, e aí os caras apareceram, né, o Humberto e o Maltz, e assim, com uns pullovers de lã, os caras nada a ver, assim, uns cabelos de cuia, e o Malte era cabeludo e tal. Pô, nós somos uma banda aí nova e tal, em Engenheiros da Bahia, a gente queria abrir vocês, dá pra abrir, na terreira da tribo, nós, claro, vamos. Então a gente sempre teve uma ligação. E outra, eu admiro bastante também o Gessinger, né? Tanto que eu botei no disco de Fala no Monstro e a galera se apavorou, né? Tipo, Sim. Edu, discografia do The Fala, brother. Se tu tivesse que escolher um disco do The Fala, para mostrar para alguém, e dizer assim, ó, esse aqui é o The Fala. Que disco tu mostraria? Kings of Bullshit, com certeza. E o Monstro um pouco também, porque assim, é um disco que foi esquecido pelo tempo, pouca gente ouviu, foi muito confuso a época que saiu, foi na época do impeachment da Dilma, um caos, caralho. Foi o início da decadência do país, né? Final, digamos assim, e o The Fala estava ali lançando um disco nesse momento. Mas é um disco que tem uma pegada um pouco mais grunge, assim, de certa forma. O The Fall teve uma puta influência do grunge, mas nunca teve, assim, mais na lata, assim. E a partir do Monstro teve, e a fase atual vai ser totalmente mais pra esse lado, assim. Não vai ser grunge, mas vai ter essa mistureba de
coisas, mas com uma pegada mais grunge, mais stoner, grunge, metal mais pesado e tal, mas mais melódico também. Mas os dois primeiros discos são incríveis, mas o Kings é imbatível. E eu ia te perguntar o seguinte, cara, eu não lembro agora se foi num filme sobre o Bonfim ou se foi no documentário do The Fala, que o Miranda, quando perguntado lá, estão falando de The Fala, e ele diz assim, porra, cara, o Edu é foda porque o Edu se auto-sabota. Eu bolei um negócio pra eles, quando eu cheguei aqui, ele já tinha mudado a sonoridade, a banda já era outra, eu não conseguia encaixar mais eles. Como é que tu vê isso aí, cara? Porque eu vi o The Fala sempre assim, ó, o The Fala tava um passo à frente daquilo que ia acontecer. Tava sempre um passo à frente, né, cara? Eu achava, como tu dissesse ali, o lance do hip hop lá no Rio, que tinha o Planet Hemp e tal. Cara, o The Fala fez isso antes, né? O lance de daqui a pouco começar a fazer uma sonoridade um pouco diferente ali, que misturou um pouco do rock com aquela batida do funk carioca, o The Fala fez também. Como é que tu vê esse lance, cara, dessa busca de identidade sempre para um lado diferente, assim? Olha só, várias coisas. A primeira, o The Fall estava sempre um passo à frente de si próprio até. Não é assim, as pessoas falam, vocês eram visionários, eram uma banda do futuro. Não, a gente era uma banda do presente. Então a gente estava vivendo as coisas todas que estavam acontecendo naquela época, sendo influenciado. Assim, no planeta, todo mundo está no mesmo planeta. Então todo mundo está vivendo a mesma vibe dos momentos todos, né? Então a gente estava nessa vibe, estava conectado nisso. Dois, que o Miranda é um bunda mole. Ele era apesar de ser um cara fuder, também era um bundão, tá ligado? Eu posso falar, foda-se. Porque, tipo assim, quem fazia isso mais ainda do que o The Fall no início, eu não era tanto assim. Eu tinha esse ímpeto de estar sempre buscando coisas mudando, mas quem fazia isso era o Miranda, tá ligado? O Urubu Rei nunca tocava música igual em dois shows. Era sempre diferente, sempre mudava os arranjos, mudava tudo. Aquilo foi uma grande influência pra mim, pra ele vir dizer essa bunda molice. Mas, tipo assim, primeiro que eu nem me lembro dessa história, mas acredito que tenha rolado. Segundo que, tipo assim, mano, tu quer o quê? Que a gente fique parado fazendo a mesma coisa? Eu não consigo fazer isso nem hoje, que eu sou já, tipo, tataravô, sem netos, tá ligado? Mas então, tipo assim, é isso. O Miranda sempre teve uma coisa, assim, com a gente, de uma certa implicância, assim. Talvez por eu ter roubado a banda dele, né? Mas beleza. É isso que eu ia dizer, né? A banda veio toda para tocar junto contigo ali. Né? Porque a Bibi, o Castor e o Flu, eles quiseram tocar, eles curtiram a ideia e tal, e eles não pararam de tocar no Urubu Rei por causa disso. As duas bandas coexistiram, entendeu? Na verdade, assim, primeiro foi na Fluxo, né? A Bibi tocou na Fluxo e depois quando virou pro The Fala, que os outros dois vieram e tal. Mas tinha essa coisa, não. Mas é engraçado, porque o Miranda sempre foi um grande incentivador dessa loucura toda. Aí na hora que a gente faz, mas não sei o quê, até parece que ele não conhece a banda. Mas provavelmente deve ter acontecido isso. Uma outra pergunta aqui, o William. Pode falar, cara. Não, é isso mesmo. O William pergunta aqui se tem algum lugar que tu ainda sonha em fazer um show. Se tem algum lugar assim que tu tem um sonho ainda de fazer um show. Putz, difícil, assim, mas eu gostaria de... Tipo assim, eu já toquei no mundo inteiro, né, como DJ, assim. Eu passei uns 5, 6 anos tocando na gringa como DJ e tal, não sei o que, produzindo e tal. Mas assim, com o The Fala agora, pô, seria massa, tipo, Berlim... Los Angeles e Berlim, são minhas duas cidades preferidas. Ia ser massa fazer um show do The Fala lá, com certeza. Cara, uma coisa que eu ia te comentar, esses dias eu tava assistindo uma série, cara, nacional até, Bom Dia Verônica, nacional. Uhum. Cara, e do nada ali, daqui a pouco começa a tocar Não Me Mandem Flores. Não sei se tu já chegou a assistir. Sim, é uma cena bem legal, inclusive. Isso, exatamente. Exatamente, era uma cena bem legal. Como é que rolou, cara, esse lance de tocar, de liberar Não Me Mande Flores para tocar nesse seriado? Nessa série? Volta e meia, né? Procuram a gente para liberar faixas para filmes, para séries e tal. O The Fala tem várias séries e filmes, né? Até hoje. E eu também, com o meu trabalho solo, principalmente na época da Popozuda na gringa, né? Quando eu fui para gringa, tem a Popozuda no Fast and Furious 5. Tem série de TV, tem tipo no CSI, acho que é no CSI Miami. Vários comerciais da Sony, Coca-Cola, um monte de coisa. E videogames também, Max Payne e tal. Então, é que assim, esse lance, isso
é uma área onde assim, a galera que curte som, ou até os que fazem som, nem sabe que existe, mas é a parte do publishing, né? Que é é toda uma maneira, assim, que, tipo, tem os escritórios das editoras, né, ficam vendendo as músicas para várias coisas, e às vezes também a gente é procurado. A gente não, né? O escritório da editora é procurado. Esse foi o caso, né, da Verônica. Procuraram, a gente quer usar e tal. Foi assim que rolou. Pô, massa, cara. O Flávio Choquito, ele tá te perguntando aqui como é que foi a época no Rio com a Siang. Você curtiu? Eu trampava no BPM e fiz muito ensaio de vocês. Bom, é isso que eu ia dizer. O Choquito sabe muito bem como é que foi, porque ele andava com a gente, né? Figura clássica do Rir. Era muito legal essa época, a gente andava com uma galera do Funk Fluckers também, né? Aquela banda do Benegão. Tipo, puta, Jimmy Love também. E foi muito legal essa época ali. E a gente morava em Copa, né? A gente ensaiava no estúdio em Copa, né? E essa galera toda frequentava, sabe? E foi muito legal, porque, tipo, eu sempre fui muito fã da Siang, né? Desde a época da PUS, e antes ainda, né? Do Distrito Federal, né? Distrito Federal, exato. Eu cheguei a produzir também a PUS, né? Uma época, foi um puta disco legal e tal. E a gente era muito amigo desde sempre, né? Ela era muito amiga da Marielle também, do Vulcana, que eu cheguei a namorar também em 89 e tal. Então tinha toda aquela cena de punk e metal de Brasília que eu também fazia parte e a Siang fazia parte. E eu conhecia ela com a Marielle, a gente sempre foi muito amigo. E aí pintou essa oportunidade, nós estávamos os dois morando no Rio e tal, vamos tocar e tal. E, pô, a Siang toca pra caralho. Inclusive ela toca muito mais metal do que rock, né? Ela é foda no metal, né? E aí a gente estava numa fase meio hard rock, meio Stones, meio Stooges, uma coisa assim. E, bafo, só delírio. Nessa época, depois eu fui morar na Barra, a Simone morava na Barra também, então a gente estava sempre se encontrando e tal. E os shows eram incríveis, né? Assim, tipo, a banda era meio glam nessa época, a gente usava maquiagem e tal, e a Siang arrasava, assim. E ela é muito legal, assim, tipo. Faz muito tempo que eu não vejo ela, não falo com ela, mas, tipo, foi, assim, uma experiência incrível, assim, né? Massa, cara. Estão perguntando aqui, cara, 2 vezes já perguntaram, para te falar sobre o comercial do Uno Mille. Então, o comercial do Uno Mille foi quando eu comecei a trabalhar com o Dudu Marotti, né, em São Paulo. Porque eu fui em 93 e, assim, eu já, mais ou menos conheci o Dudu, mas, assim, a gente se encontrou através de amigos em comum e tal. E aí começou a dar uns rolê e tal, e ele tinha a Dr. Dedé, né, que foi o primeiro estúdio, assim, de produção de trilha, jingles e tal, essas coisas, que focou mais na música eletrônica, né, assim, tinha aquela coisa de usar loopings e teclados e essas coisas todas. E eu sempre curti essa praia e tal. Aí o Dudu começou a me chamar para trabalhar, eu fazia locução, eu escrevia letras de música, eu cantava às vezes as músicas e tal, e às vezes produzia algumas coisas também. Então o Mille juntou tudo isso, né? E aí eu fiz outros trabalhos também na época, eu fiz trabalho para na Antártica, eu não me lembro mais, mas ele sempre trabalhou com umas marcas fodas, assim, eu tava lá junto e tal. E até assim, foi nessa época que ele tinha um estúdio menor, depois ele fez um estúdio maior que ele tem até hoje. Foi na época que ele estava produzindo o Jota Quest, o primeiro disco, aí conheci os caras, ficava amigo dos caras e tal. Então teve toda uma história assim com o Dudu. O Dudu também, ele masterizou o Kinzo, a versão eletrônica. Foi ele que masterizou. Né? Então, tipo assim, teve toda essa ligação e foi assim que eu fiz o Mille LX, né? O Dudu produziu o Skank também, não foi? Acho que sim, né? Acho que produziu o Skank. Isso. Já que a gente está falando do Cogumelo, na época que a gente foi gravar eu acho que já foi o Kinzo, na real. O Skank estava começando a gravar o primeiro disco deles. Mas a versão original, não era nem a versão que saiu depois e tal. E a gente foi no estúdio, conheceu os caras e tal. Então sempre teve essa coisa de circular nas cenas, né? E andar com todo mundo e tal. E também através do Dudu, né? Sim. Cara, a gente vai voltar um pouco atrás aí, porque eu tinha uma pautinha aqui, eu acabei passando, a gente começou a conversar. Eu queria te perguntar sobre esse Fucking Born to Death, cara, a inspiração para essa música aí, como é que surgiu e aquele trecho do Nascido para Matar, cara. Então, a inspiração para essa música justamente é o filme Natural Born Killer. Não, Jacket, misturei esse filme. Que é o Nascido. E porque na época a gente foi ver no cinema e tal, e ele era um filme bem impactante, assim, e tal, né?
que tinha aquela coisa daquela molecada no Vietnã, uma galera que curtia rock e tal, não sei o que, e teve um certo impacto. Aí tem uma hora que o Matthew Modine, não me lembro como é que era o nome dele no filme, eles estavam preparados para atacar, né? Foi logo antes do TET, foi quando eles fuderam com os gringos, né? Quando os Vietcongs fuderam a galera, pegaram de surpresa, né? No ano novo, né? Então, eles foram pro campo, né? Para se preparar para atacar, e aí cancelaram, disseram, não vamos atacar, então não sei o quê, e aí os caras contra-atacaram. Só que nesse meio tempo, né, nessa pasmaceira que tava ali, eles estavam nas barracas, assim, e o Matthew Modine falou, it's fucking boring to death ficar aqui, sem fazer porra nenhuma, tipo, chato pra caralho, tá ligado? Então a inspiração veio dessa frase. Eu falo até, sempre também surrupiou coisas de tudo que é lugar, né? Frases, pedaços de letra, música, tudo, arranjos, aquela coisa toda. E aí a inspiração veio daí. E assim, é uma música clássica porque tem uma coisa muito legal do The Fala fora, né? O resto todo, e a sinergia e tal que eu falei, que o Castor é tipo assim, o rei do pop, né? Um cara assim, ele é proto-Britpop, o cara era antes ainda, com aquela toda influência de Beatles, Genesis, um monte de coisa, BTO e tal. Então, ele sempre compôs umas baladas muito legais e tal. E a gente sempre compôs junto essas baladas. A primeira foi Sobre Amanhã, né? Foi a primeira música ali que a gente fez nesse estilo. E Fucking Boring foi como se fosse uma segunda Sobre Amanhã. Tanto que eu começo dizendo a música, this is the same story of the same old sad song, né? Tipo assim, é a mesma história. E aí, tá, beleza. Não, acho que eu... Mas aí foi essa a inspiração, né? E acabou sendo assim... Essa é a grande música do The Fala, porque Não Mande Flores não era do The Fala. Então Fucking Boring é a grande música do The Fala. Depois, claro, antes da Amanda e antes de Popozuda, porque essas duas são as que explodiram pra caralho. E agora eu vou chegar nessa aí, cara. A galera tá mandando um monte de pergunta, galera. Se der tempo eu faço, mas eu tenho algumas aqui que eu já preparei. E uma delas é sobre Popozuda, cara. Então eu não enxergo até o celular. Eu sou cego, tá ligado? Eu tô usando lente, então eu não enxergo de perto, eu não consigo ler. Não, tranquilo. O que eu consegui perguntar aqui, eu te pergunto. Popozuda Rock and Roll, cara. Cara, essa música ficou estouradaça, uma pelo riff, pra mim, eu acho do caralho, né? Como eu te falei, é um riff rock and roll pra cacete mesmo, assim, tem uma cara AC/DC, e entra aquela batidona de funk Miami 2000, lá do Rio de Janeiro, assim. E essa música, cara, eu acho que também o que ajudou muito ela a estourar foi o lance do H, né? Do Luciano Huck lá, botar a feiticeira a entrar com essa música. Cara, te pergunto, como é que surgiu, cara, a Popozuda Rock and Roll? Então, cara, a Popozuda... Assim, eu tô sempre correndo atrás das paixões, tá ligado? Tipo, agora, por exemplo, eu tô apaixonado por King Drácula, por umas coisas assim... uma banda aqui de Porto Alegre também que chama Isotopos, e essas influências me fazem correr atrás das coisas, entendeu? Por amor, assim, eu amo isso, eu quero ser isso, quero fazer parte disso. E eu sempre gostei de hip hop, de funk, dos anos 70 e tal, e dos electro-funk também, já ali do final dos anos 70, né? Tipo, Function, Zap, essas coisas todas, início dos anos 80. E eu adorava, tipo, aquelas cena, né, de Miami com as bandas com guitarra, né, tipo Two Live Crew, aí tinha o Tony Locke também, não era de Miami, mas tinha essa mesma pegada e tal, então eu sempre gostei disso. Aí quando eu descobri o Marlboro, né, com a coletânea do Funk Brasil, eu falei, caralho, isso é muito foda, que é primórdios do funk, né, foi a primeira explosão nacional do funk, porque o funk underground sempre vai ser, quer dizer, agora já não é mais, porque agora, depois do funk de São Paulo, explodiu, né, tudo e tal, mas aí assim, o funk até essa explosão pós-funk de São Paulo, funk ostentação, que chamavam na época, era super gueto e às vezes estourava. Então a primeira estourada foi essa. Então eu já amava isso. A segunda, daí foi na época do The Fala, por incrível que pareça. Porque foi a época do Bonde do Tigrão, foi a época do Furacão 2000 explodindo e tal. Só que daí as gravadoras maiores e as rádios não tocavam, né? Tocavam nas rádios mais gueto, assim, de funk mesmo e tal. E o The Fala fez uma música que foi um crossover, né? Tocou nas rádios rock, tocou nas rádios funk. Tocava até nos bailes lá. E aí, tipo, a minha inspiração foi isso. Tipo assim, Furacão 2000, funk, que foda que tá acontecendo isso, essa nova onda. Aí me apaixonei por isso e falei, cara, eu quero fazer a minha versão disso. Aí eu fiz a Popozuda. Inclusive, assim, o riff aquele foi gravado num violão,
violão, tá ligado? Porque o Santa que eu tinha na época, ele tinha uma distorção interna a fuder, aí eu pluguei meu violão, que tinha captador e tal, foi no violão, velho, aquela guitarra. E sim, tem uma puta influência de CDC, eu amo esse CDC desde de moleque e tal. E até era muito legal na época que a galera via assim, pô, mas que música é essa de CDC que sampleou que eu nunca ouvi? Eu falei, velho, não vou te contar, é um bootleg aí, vai ter que ficar correndo sem saber. Então teve toda essa coisa. E pra mim, aqui, essa música, a Popozuda, com o Volt Mix, que é a batida de funk da época que tu falou, e a guitarra, tipo esse DC, é tipo Chuck Berry inventando o rock and roll, sacou? É uma junção de coisas populares com coisas roots, black music e tal, um monte de coisa assim. Então foi essa influência forte, assim, do funk do Rio da época, né, de 89, na verdade. De 89 não, 99. E aí, na verdade, a Popozuda foi gravada e lançada antes do Miami Rock 2000. Ela saiu em 99 ainda, porque a Trip fez um disco na época. Então, tipo assim, aqui no Rio Grande do Sul já estava tocando há muito tempo a Popozuda quando a gente lançou ela, entendeu? Eu acho assim, o que deu certo da música foi o apelo popular que ela tem, entendeu? Do nada me saiu aquela letra, aquela música, aquela tal, não sei o que, blá, blá, blá. Aí teve essa coisa do choque também, né, entre rock, funk e tal. E a gente estava bem agilizado na época. A gente ia no Gugu, a gente ia no Faustão e tal. Então, assim, foi... O disco vendeu pra caralho pirata, né? Assim, na gravadora não vendeu tanto, mas pirata vendeu pra caralho. Tudo que era lugar que eu ia, os caras, pô, assina aqui pra vender mais caro e tal. Foi uma época que foi o início do fim da indústria, que se reformulou pós-Napster com as plataformas digitais que a gente tem hoje. Ou seja, toda a revolução foi em vão, continua a mesma bosta de sempre, pior, aliás. Porque hoje os artistas não ganham nada no Spotify. Assim, tu não ganha mais nada com a tua música, a não ser se tu fizer show. Tá, nem eu, nem o Paul McCartney, nem a puta. Exatamente, cara. De costa e cravaram nas costas da galera. Tipo, toma. Sacou? Só que assim, eu participei de toda aquela revolução da música digital. E o Napster, tudo aquilo. Eu falei, cara, vai mudar tudo. Todo mundo, mudou tudo. Não sei o quê. Mudou pra pior. Mas ao mesmo tempo é melhor, porque tem um alcance gigantesco. Só que ao mesmo tempo que tem esse alcance gigantesco, tem muita gente no mundo, muita coisa saindo, e ninguém ouve escutar mais nada. Tanto que as gravadoras estão sobrevivendo basicamente de música de catálogo. É as músicas antigas, tá ligado? Que bocam no Ceados, Kate Bush, Metallica, a porra toda. Então, é muito doido esse processo todo ainda. E depois, cara, a gente teve um disco bem rock and roll, assim, meio pop, rock e tal, que foi que eu trouxe a Amanda, que é o Superstar, que tem umas músicas bem legais ali, cara. Baby Doll, Ellen Rock, né, que é um, digamos assim, é um hino, a musa Ellen Roche, né. A ideia para esse disco aí, Edu, de vir com um disco nessa sonoridade aí. Não te ouvi. Na época eu fui, cara, cortou. Ellen Roche, assim, muito foda. Sem palavras. Então, assim, cara, esse disco é mais uma vez a mesma coisa. Eu indo atrás das minhas paixões momentâneas, tá ligado? Que é o que eu não parei de fazer até hoje. E isso é foda pros negócios, digamos assim. Mas na época deu certo, às vezes dá certo. O que acontece? A gente tava no Rio e tinha passado essa fase do funk, tava puto da cara, porque a gravadora tinha botado a gente na geladeira, porque, sei lá, vendeu 30 mil discos na Sony e 1 milhão de pirata. Então, fudeu, sacou? Foi uma época que as gravadoras estavam entrando numa crise que acabou quebrando todo mundo. Aí os donos lá, os japoneses da Sony, vieram e fizeram um risco assim, ó, daqui pra cima fica, que era Jota Quest, Skank, daqui pra baixo bota pra geladeira. E claro que o The Fall foi pra geladeira. Mesmo com puta hit que nem a Popozuda. Eu fiquei puto, tá ligado? Aí eu tinha feito um segundo disco, tipo Miami Rock. Ia ter uma sequência. Pela primeira vez da vida, o The Fall ia lançar um disco que era sequência. Só que daí acabou rolando de parada, aí a gente ficou puto e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a me interessar pro rock de novo e tal. E aí foi aquela época da explosão do Blink, de todas essas coisas, né? Então, assim, a gente fez uma ponte, foi meio proto-emo o negócio, porque a gente fez uma ponte entre o CPM e os coloridos, tá ligado? O NX0, e inclusive o Fih tocou no The Fall, né? Do guitarrista do NX0, pô, foi assim uma honra. Depois, né? Eu digo agora nessas formações mais recentes. Mas aí, tipo assim, foi foda nessa época porque quem era fã já tava puto por causa da Popozuda. Aí quando a gente veio com um disco de proto-emo, assim, proto-pop-punk, os caras, vamos foder. Só que daí ia chegar um puta público. Só que a gente lançou pela Orange aqui no Rio Grande do Sul, então ficou uma coisa mais restrita ao Rio Grande do Sul. Mas aqui a gente fazia show assim para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, tudo as feiras, tudo.
E as minas gritando, né, fala. Então foi uma doideira, assim, tocou no Planeta Atlântico, tudo. E a música bombou. Tocou na Atlântida direto, né? Na época, porque existia... Às vezes os diretores, né, de programação, eles eram, tipo assim, como se eles fossem reis, tá ligado? A palavra deles era que mandava, tal, não sei o quê. Então, na época, a Atlântida, que era a rádio que era da RBS, e o selo era da RBS, né, o Orbit, não quis tocar a Amanda. Porque o cara falou assim, bah, não vou nem falar o nome do cara, sabe? Porque... Imagino. A vida move os moinhos. Aí o que acontece? O cara falou assim, eu não vou tocar porque isso nada fácil, parece CPM, que merda, não vou tocar. Aí a pop rock, que estava bombada na época, começou a tocar todos os dias, toda hora. E explodiu a música, todo mundo pediu o dia inteiro, tocava. Aí a Atlântida teve que tocar. Entendeu? Então, foi mais ou menos assim, essa parada. E foi divertido, era uma banda legal e tal, a gente fez bastante show. E eu gostava daquela coisa, né, dessa época, do pop punk que estava explodindo, estava começando e tal. Só que daí, mais uma vez, né, na hora de virar uma segunda música e tal, daí a Atlântida disse, agora a gente vai tocar uma música. Escolheram a Baby Doll, que é uma baita música e tal. Cara, eles tocaram uma semana, assim, uma vez por dia e largaram a música. Tipo assim, o cara ficou puto com essa história e deu um troco, entendeu? Aí o que aconteceu? Acabou a banda de novo. É sempre assim, entendeu? Tipo assim, é foda, tipo assim, se tu não consegue trabalhar, e esse é o teu único trabalho, tu te fode, entendeu? Tem que dar um jeito. Segue, a fila anda, entendeu? E eu sempre fui muito assim, não quer, então foda-se. Eu já saio, vou andando e já vou fazer outra coisa, entendeu? Então foi meio assim, foi a tragicomédia do The Fala Pra Variar, né? Na história da Amanda também. Mas é um dos maiores da banda, que não é da banda original, que é só eu, né? Tipo, não tinha mais ninguém. A Amanda e Composuda, disparadamente, as músicas que... Tanto que, assim, às vezes a gente nem tocava no show do The Fala com a formação antiga e tal, né? A gente não vou tocar, então... Mas a galera pede, não adianta. Agora a gente toca, as duas no show, né? Claro. Sim. Cara, aí nesse meio tempo aí, depois que teve o lance com do Superstar e que a banda acabou, né, entre aspas, tu foi pra Fazenda. Tu entraste na Fazenda. Sim. Como é que foi isso? O lance da Fazenda é o seguinte, tipo... desde a época do SBT ainda, da Casa dos Artistas, eu tinha sido cogitado para participar. Na segunda Casa dos Artistas, que tinha a Tiazinha, tinha a Feiticeira, tinha a Ciane, que era minhas brother, das três e tal, e tinha mais uma galera que eu conhecia, se eu tivesse ido, ia bombar. Só que eu não passei no teste da psicóloga na época. Não. E a coisa que a psicóloga que me avaliou para a Casa dos Artistas, para a Fazenda, foi a mesma. Eu disse, tudo de novo. Eu falei, não, dessa vez vai dar certo. O que acontece? Os programas, eles meio que eram... Principalmente o da Fazenda, tá? O da Fazenda era um diretor que era da MTV, tá ligado? E era um cara que trabalhava na MTV, já me conhecia, gostava das coisas e tal, via as bobagens que eu fazia sempre lá e falou, esse cara vai ser legal. E, cara, passou anos tentando me colocar na Fazenda. Anos. Todas as edições, até a que eu entrei. Foi a 8, se eu não me engano. Todas as edições ele tentou me botar, mas nunca brilhou, né? Porque também eu não sou famoso, sou um cara... que faz som e tal, e algumas pessoas conhecem a banda e tal, mas não é aquela coisa, tipo, não é a celebridade, né? Então os caras ficavam meio assim, não sei e tal. Mas aí finalmente conseguiram me botar, né? Foi uma puta experiência divertida pra caralho, tipo assim. Uma das coisas que eu queria era os bichos também, né? Cuidar dos bichos, ficar com os bichos, aí eu consegui cuidar dos bichos que eu queria, que era lhama e avestruz, né? Antes de eu ir embora, antes da Maravilha me mandar pra casa. E foi doida a experiência, fiz vários amigos legais, o Ovelha tava lá, né? Assim, putz, o Ovelha é genial, assim, ficou amigo, eu cheguei ele já me abraçou, tu é foda e tal, eu falei, tu me conhece? Não, conheço, tal, não sei o que, aí ficamos já amigos e tal. E aí, tipo assim, a Mara, ela entrou com uma tática de enlouquecer todo mundo, né? Tipo assim, tocava o horror de 24 horas por dia. E eu já cheguei batendo de frente com ela, mas a gente se deu bem, assim, na real. Essas tretas todas eram meio que uma parte da tática dela e uma parte da loucura do lugar, mas a gente se dava bem lá dentro, eu e a Mara, não tava brigado nem nada. Teve algumas cenas e tal que a gente tretou, mas faz parte do programa. Só que daí, assim, ninguém mais aguentava ela e todos os fãs de todas as pessoas que estavam lá votaram em mim pra ela sair. Tipo assim, eu tive uma votação inacreditável. Eu saí com 8% só. Tipo assim, quase que a Mara foi embora e eu fiquei, imagina se tivesse acontecido isso, ia ser muito doido. Mas foi isso, né? Cara, e o que isso te trouxe, cara?
Diga. A participação na Fazenda, o que ela trouxe para ti, assim, seja enquanto artista, seja enquanto o Edu, pessoa, o que te trouxe assim, de retorno à Fazenda, a participação na Fazenda? Dinheiro, inicialmente, a experiência de vida, com certeza, e na época também, assim, foi uma época que muita gente acabou me conhecendo, entendeu? Claro que não se mantém, eu não sou ator, eu não sou celebridade e tal, mas, por exemplo, até hoje tem gente que me segue e tal, e curte as coisas e tal, então ela expandiu um pouco, né, a minha visibilidade, assim como os programas que eu apresentei também, os reality show, né, da Sony lá depois, que era o Breakout Brasil, né? Eu fiz 2 temporadas e tal. Então, essa a TV é foda, né, cara? Sempre é uma exposição muito foda. E, cara, eu fiquei 2 semanas direto no TV, então deu um gás, assim. Massa, cara, massa. E aí veio o Monstro, cara. 2016, né? Veio o Monstro. Queria que tu comentasse um pouquinho do lance desse reencontro de vocês, né, cara? Da formação, digamos assim, clássica do The Fala, para gravar o Monstro. Então, foi muito legal, porque, tipo assim, a gente, os 4 do The Fala, os 5, né? Botando o Carlos junto, a gente sempre foi amigo, sempre continuou sendo amigo, se falando de vez em quando, tal, blá, 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 cada um seguindo o seu caminho, mas a irmandade nunca acabou, né? Então, tipo assim, volta e meia a gente falou assim, pô, ia ser legal, né, fazer alguma coisa e tal. Na verdade, lá por 96, eu acho, 96, 97, pouco depois, talvez, me que rolou assim uma história de, vamos fazer um acústico. Falei, acústico não, nada a ver e tal. Mas enfim. Aí a gente sempre quis falar, pô, isso é legal tocar, isso é legal tocar. Aí, em 2011, né, acho que foi. Em 2011, o Lelê, né, o grande Lelê, né, da O Lelê Produtor e tal, trabalhou com todo mundo aqui já, cachorro grande da comunidade. Ele nos procurou e disse, eu tô com um projeto que é discografia do Rock Gaúcho, eu faço ali no B, tal, na época da Independência já. E eu quero fazer um show do primeiro disco da Fala. Vocês topam? E nós, claro. Aí rolou a estrutura, né, pra vir todo mundo se encontrou. E aí foi muito massa. A gente entrou no estúdio, assim, pra ensaiar. No primeiro dia, assim, tocou os primeiros acordes e parecia que nunca tinha se separado. Né? É isso que eu falo, a banda tem essa sinergia. Até hoje sempre tem, entendeu? Quantos manos tiver por aqui, as minas, é nóis. E aí, tipo, a gente ensaiou as músicas e tal, fez o show, foi incrível o show e tal. E, inclusive, foi gravado um doc, né, na época, pela Zeppelin, do show, né, que é o Sobre Amanhã. Acho que é Sobre Amanhã, né? Acho que é Sobre Amanhã. E aí, tipo, foi muito legal esse processo todo. E a gente se uniu de novo, né? E aí começou os papos. E aí é que eu acho que a gente errou, né? Que começou os papos assim, tipo, vamos fazer um disco novo. Tá muito a fuder isso, vamos fazer um disco novo e tal. Só que como cada um morava num lugar, não tinha grana, era aquela confusão de sempre, demorou quase 4 anos para esse disco ficar pronto. Né? A gente foi gravando ele aos pouquinhos, assim. Na verdade, cada vez que a gente se uniu para gravar aqui em Porto Alegre, foi assim, 2, 3 dias. Entendeu? Então foi umas 3 sessions dessa, basicamente. E depois, claro, a mixagem que foi com o Edo, né? Ainda no estúdio do Boizinho já e tal, na época. E aí, cara, isso aí meio que fudeu a gente, porque em vez de a gente começou a fazer festivais e tal, começou a tocar até para uma galera que não conhecia e tal, e a coisa começou a crescer. Ao invés de investir nisso, nos shows, né, a gente resolveu gravar. E aí fudeu, porque meio que parou tudo e tal, demorou muito tempo para sair. Aí quando saiu, teve a sorte ainda de sair num impeachment. Foi foda. Então é uma pena, porque é um puta disco, eu acho com certeza um dos melhores discos da Fala. Se não for o melhor, porque, tipo assim, os 2 primeiros são incríveis. O Kinzo é foda também, mas é um disco. O Jimmy Joe até falou, isso é um disco solo teu, vai te fuder. Eu falei, não, calma, todo mundo participou e tal. Mas o Monstro foi um disco onde os 4 se juntaram e fizeram aquela coisa toda. E ele tem um pouco de cada coisa. Ele tem um pouco. Eu produzi, tem um pouco da minha produção mais eletrônica, né? Um approach de música eletrônica. Ao mesmo tempo tem as coisas mais clássicas, tem as baladas, tem os funks. Quer dizer, foi foda esse disco. Mas infelizmente é um disco que ficou esquecido no tempo, né? Assim, tanto que eu nem toco mais essas músicas no show. Ninguém conhece, tá ligado? Tipo, daí é foda, entendeu? Tipo, quando tu tá numa banda que nem nós, no estágio que tá agora, né? Onde a maior parcela do público novo não conhece, pode vir a conhecer a partir de agora, e o público mais antigo quer ver as músicas antigas, daí é foda, entendeu? E foi isso que aconteceu com o Monstro, né? Mas foi legal, a gente chegou a fazer alguns shows e tal. O Flu saiu da banda depois que ele gravou o último baixo, tô falando, mano. Nossa, meu, né?
Aí na hora, com ele ali junto, ainda eu já liguei pro Carlos. Ô, Carlos, quer voltar pro The Fala? Vamos. Aí o Carlos veio, gravou mais 2 músicas ali com a gente e foi pros shows e tal. Só que foi estressante também, né? A coisa não foi muito pra frente. Tava um momento bem difícil do país, né? Que, além de tudo que estava acontecendo, já tava uma crise fodida. Foi o início, assim, dessa crise que a gente tá vivendo até hoje, basicamente. Então foi bem difícil, assim. Infelizmente, hoje isso não vingou, né? Mas tá lá nas plataformas, se quem quiser ouvir. E como é que se encontra o The Fala hoje, cara? Qual é o status do The Fala hoje? Cara, o status do The Fala hoje é o status de todo mundo, é o status pós-pandêmico, assim. Pseudo pós-pandêmico, né? Não acabou ainda, mas tá, já tá todo mundo saindo, já tá tudo de boa e tal, todo mundo vacinado e tal, os shows voltaram, full e tal. Então, assim, hoje o The Fala volta pra pegar de novo o que é seu, tá ligado? Porque, assim, por causa das pausas, por causa dos perrengues, agora é a hora certa. Agora é a hora onde a gente tá num mundo em ebulição, assim, do Roaring Twenties de novo, nos anos 20 de novo, e as coisas aos poucos estão começando a borbulhar. Então tem bastante proposta de show, bastante coisa rolando. Então o The Fala vai voltar com esses shows com uma formação que eu chamo de formação alternativa, que é com o Johnny Zanin no baixo, né? Que é um cara que toca nos Spoilers, uma banda muito a fuder, que toca com o Dinho, com Digão, com Nazi e tal. Além de ser um puta baixista, ele também é um puta produtor e irmão, assim. Né? A gente se conheceu quando eu estava morando em São Paulo, depois da Fazenda, e ficou muito amigo e tal. E ele falou, pô, mano, vamos tocar, vamos fazer uma versão do The Fala na parada. Eu falei, tá, vamos. Aí a gente começou a fazer. Assim, a gente trabalhou junto, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, nessa época desse novo The Fala antigo ali. E tocou o PG do Tijuana, tocou o Fi do NX0, tocou o Fabrício também, que foi do Ritinho, e hoje é do Maguedes. Tocou um monte de gente legal na banda, sacou? Teve uma puta circulação, assim, nas formações e tal. E a gente se divertiu pra caralho, fez um monte de coisa e tal. Mas, mais uma vez, né, assim, o pecado dessa época foi que eu fui para um funk metal, assim. A gente fez uma coisa que era que era um baile punk, que eram funks da época, que estavam bombando, tipo, parado no bailão, em versão muito metal, assim. Metal meio screamo, meio, né? E umas músicas nossas também nesse estilo. E aí a galera falou, não, queremos ouvir as músicas também. Então aí foi estressando, acabou também essa formação. E agora, durante a pandemia, eu e o Johnny, a gente conversou, pô, vamos voltar e tal. Se a banda original não quiser fazer show, vamos fazer uns shows e tal. E aí aconteceu isso, né? Conversei de novo com a banda. Nesse momento, é muito difícil fazer show por causa da questão do custo e também porque a galera não se interessou muito, assim, também. Entendeu? Aí eu falei, não, vamos retomar. Porque daí a gente faz shows menores, em lugares menores, né? Pelo país e tal. E agora a gente já tá montando uma agenda foda. O início, né, dessa volta vai ser aqui no Rio Grande do Sul. É dia 28, agora de abril, em Novo Hamburgo, no Abbey Road. E dia 29, no Espaço Marinho, muito legal, em Porto Alegre, é uma baita casa. E o Abbey Road também, claro, o é clássico. Então vai ser a fudeira, a gente vai voltar com tudo, com uma formação legal. Esqueci o nome do batera, mas é um cara que toca nos Spoilers. E aqui no Rio Grande do Sul, a participação especial do Mumu na guitarra, que é um cara a fuder, meu brother e tal. E é um baita guitarrista também, né? Não é só baixista e tal. Então vai ser bem legal isso aí. E aí que a gente vai tocar, assim, os clássicos dos clássicos, assim, as mais top 10, assim, do The Fala. E também umas versões inusitadas, assim, umas coisas que a gente nunca tocou. Mas o The Fala sempre tocou umas versões, né, nos shows e tal. Então vai ter isso aí também, vai ser bem legal, assim. Meio surpresa, mas já é meio anos 90, tá ligado? Porque a gente tá numa volta dos anos 90. A gente tá numa reciclagem agora, bem do fim dos anos 90 e início dos anos 2000 tá rolando agora. Em tudo, né? No mundo inteiro, em todas as tendências de música e tal. Então, a gente vai fazer isso e também vai, aos poucos, começar a lançar uns singles novos e tal. Então, vai começar a introduzir a banda também para uma nova geração, assim. Isso do single é que eu ia te perguntar. Então, tem, de repente, assim, o projeto, o pensamento de daqui a pouco lançar um álbum com essa nova formação? Sim, sim. Eventualmente isso vai acontecer. Massa, cara. O objetivo é antes da gente encerrar. Se tocar muita coisa nova, vai começar a rolar. Sim. Antes da gente encerrar, cara, eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro, a gente falou do The Fala, mas o Edu K, porque tu é DJ, tu é produtor, né, cara? Tem alguma coisa também do Edu, carreira solo, assim, o que tem agora para um futuro próximo Edu K, que a gente possa falar pra galera?
Então, o que acontece é que tem um futuro do Educar dentro da minha cabeça agora que está germinando, assim, entendeu? Eu não sei nem se eu vou fazer isso. É que eu sou assim, eu tenho as ideias e tal. Às vezes não dá tempo, é tudo muito rápido, às vezes não dá tempo nem de concretizar as ideias, né? Não consigo não ser assim. Aí o que acontece? Agora eu tô nessa onda, assim, que é uma coisa meio. É um pouco anos 90, Deftones, assim, sabe? É um pouco Alice in Chains, é um pouco Nirvana. Essa é uma coisa meio assim, mas ao mesmo tempo é contemporâneo. É um pouco trap, é um pouco screamo, é um pouco Bring Me The Horizon. Mas também tem um pouco de Linkin Park, sabe? É uma mistureba, assim, meio anos 90 e 2000, meio eletrônico, talvez sem banda, talvez só com DJ e guitarra e eu cantando e tal. Esse é o meu projeto na minha cabeça agora. E o outro, tem um segundo projeto, que foi o projeto da minha cabeça de antes, que esse já está um pouco mais concretizado, já tem planos para, né, para shows mais pro fim do ano, que é o meu show de samba, onde eu toco, assim, clássicos do samba que eu gosto, bem roots mesmo, tipo Alcione, AGP, sabe, umas coisas assim. E as minhas músicas, eu compus uns sambas recentemente, assim, tal. Tava com uma dor de cotovelo no canal, pé no rabo no final do ano passado, tava namorando a maravilhosa Ana Maria Mainelli, atriz, né, Uma Vez, Dois Verões. Aí, às vezes, as coisas assim, né, a gente passou um ano e meio, mais ou menos, namorando, e aí, tá, resolveu me chutar. E aí eu tava com dor de cotovelo, né, e o samba é o blues, né, do Brasil. Totalmente, né. É a raiz, vem do mesmo lugar. E aí eu comecei a me identificar muito com isso. Eu já andava ouvindo bastante mais do MPB e samba na pandemia, né? E aí eu falei, pá, eu preciso compor uns meus. Aí na pandemia eu compus, assim, no auge da pandemia eu compus alguns, e agora eu compus uns bem foda, assim, tal. E o meu plano é gravar isso e fazer um show com um grupo de pagode de boteco, assim, em cima do palco, assim, no teatro. E botar os caras lá, com os instrumentos de percussão, cavaco e tal, chorando no cavaco. E eu compus as músicas assim, pensando já no cavaco. Eu deixei só 4 cordas no violão, fiz afinação de cavaco e tal. Então eu vou explorando isso, né? Assim, porque a música não tem limites, né, velho? Eu sempre briguei, me incomodei com todo mundo por causa disso. Tipo assim, a música é exatamente o espaço onde não é pra ter limites, né? É pra ser livre, tu pode gostar de tudo. Tipo assim, tu pode ouvir, sei lá, Kylie Minogue e Sarcófago. Gruzinho. Foda-se, sabe? Então e fazer também, né? Então eu tenho meio que esses projetos na cabeça e tal. Mas também tem um projeto muito legal que tá rolando, que é todos os sábados no Panamá, ali na Cidade Baixa, na José de Patrocínio, que é um estúdio pub, né? Clássico já, de muitos anos. E eles deram uma renovada agora e as bandas tocam no chão, assim, tipo, como se fosse uma sala de estar. E eu tô com uma festa que chama Deboche, com X, que é só bandas novas da cena aqui e tal, e algumas do Brasil também vêm, e eu discotecando. A gente faz uma curadoria. Eu, o Mumu e o Gabriel, que é um baita cantor também, Gabriel Malta, o cara tem um projeto mais folk, assim, que é muito legal. E a gente faz uma curadoria, principalmente o Gabriel, né, que conhece bem as bandas, é um cara mais novo também. E a gente traz umas outras bandas que a gente conhece, vai pegando e tal, e tá fazendo essas festas todo sábado. E tá bombando, assim, tem uma cena muito forte em Porto Alegre acontecendo. Como eu falei, tem os veteranos, né, que é o Quem é Você, Alice, tem os Ótopos, que é a minha banda preferida no momento, junto com Chuva Doce, que é uma das outras bandas preferidas, Ovo Frito também, que é uma das outras bandas preferidas, tudo aqui da região. Inclusive, a gente tem projeto para daqui a um tempo, assim, né, quando a coisa se firmar mais, até fazer um disco com essas bandas, entendeu? Gravar cada banda direitinho, eu produzindo, fazer uma coisa da outra. A gente ainda está no processo, né, de erguer a festa, e quando isso acontecer, a gente vai atrás de recursos e vai fazer esse trabalho com as bandas também. Então, tá super legal isso aí também. E de música eletrônica, eu tenho que ter uma parada, mas assim, eu faço uns remixes e tal, umas coisas. E esse seria o terceiro plano, né, dentro da minha cabeça, a terceira personalidade habitando o meu corpo agora, que é da música eletrônica, que daí é mais um estilo que eu curto hoje de música eletrônica, que é o Deep Minimal Tech, que é super minimal, super esquisito, super underground, hardcore, assim. Então tem todas essas coisas acontecendo. Vamos ver se vai dar tempo de fazer tudo, né? Mas assim, o foco principal agora tá no The Fala e nas festas, né? Porque fora a festa essa, a Deboche, também tô numa festa lá muito legal, que é toda a primeira sexta do mês, no Quinto, que é um bar na Cidade Baixa também, que é com o DJ Malásia e o DJ Cafu, que são uns caras foda aqui da cena e tal, uma galera do groove e tal. Só que a nossa festa é open format, a gente toca de tudo, assim. Vai da Lady Gaga sei lá, ao Napalm Death, assim, é uma coisa doida, assim.
Então eu tô focado nesses projetos agora e também no meu show de samba do final do ano, né? Se der tempo, no meio do caminho, eu vou fazer esse Educar Contemporâneo, né? Que é um som agora que tá acontecendo, que é uma coisa bem fragmentada, assim, tipo, é um pouco de hyperpop com screamo, com eletrônica, com jungle, é uma doideira, assim. Então, falando isso agora, eu me dei conta, tipo assim, faz muito tempo que eu quero ouvir um tipo de música diferente, uma coisa nova. Finalmente está acontecendo, sabe? Começou a nascer no meio da pandemia e agora está explodindo, assim, em todos os lugares, esse tipo de música. E é o que eu gosto, é o que eu queria fazer solo também. Vai ter um pouco dessa influência no The Fall. The Fall vai ser um pouco mais rock mesmo, assim, mais tradicional, com baixo, bateria e guitarra e tal. Edu, antes da minha última pergunta, cara, o Márcio da Place, ele tá perguntando aqui onde tu comprou essa Luna. Pô, velho, na Shine, né? A Shine tá poluindo o Atacama, mas estamos aí, né? Porque as roupas não se dissolvem depois, mas eu comprei na Shine. Mas ele é uma imitação, né? Tipo, ele é uma imitação dos óculos que tínhamos nos 80 e tal. Eu tenho uns outros também meio assim, é bem legal. Doutor De Volta para o Futuro, cara. Lembrou o óculos do Dr. Brown. Edu, pra gente encerrar, quero saber o que tu anda ouvindo, cara. O que tu escuta hoje em dia, assim, hoje, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, o que tu escuta hoje, cara? Cara, eu continuo ouvindo muito rock clássico, tipo assim, eu ando numa fase de rock muito boogie, assim, tipo Status Quo, Cactus, sabe, pô, muito Johnny Winter, sabe, umas coisas assim, Robin Trower, eu escuto bastante coisa assim, claro, Stones Forever, né, sempre, 69 até 72, a vida inteira eu escutando esses discos, pra sempre. Mas ao mesmo tempo também escuto muita coisa contemporânea, escuto bastante música eletrônica, dessas coisas mais underground mesmo, e aí são milhares de artistas, mas também escuto bastante coisa do pop e do rock atual também, assim, tipo, uma das cantoras que eu mais amo agora é a Alice Long-Yu Gao, que é uma cantora chinesa que, é incrível, assim. É uma coisa meio hyperpop, com trap, com umas coisas muito metal e screamo no meio. Amo também, que eu já falei aqui já várias vezes, né, o King Drácula também. Que, por sinal, é o seguinte, tu vê que claro que tiveram outras bandas antes, né? No início do proto-emo, mas o Deftones, cara, é a banda mais proto-emo que existe, assim. Basicamente, assim, os caras meio que inventaram um som, um estilo, umas de acordes e tal, que é muito refletido nas novas gerações que estão fazendo esse som. Por exemplo, o King Drácula, o nome dele saiu de uma música do Deftones, que é King Drácula e tal. Então, tem todas essas coisas. Deixa eu ver o que mais. Cara, eu escuto muito samba também, principalmente raiz. Escuto pagode anos 90. Escuto tudo que tu imagina de pop, do Ace of Base, a Madonna. Cara, eu escuto de tudo, na real. E, na verdade, ao mesmo tempo, eu não escuto muito música. Como eu trabalho com isso, produzo, estou produzindo várias coisas agora e tal. Quando o cara para de trabalhar, o cara não quer nem ouvir mais música. Então, mas assim, as coisas, estúdios também, essas coisas. Muito metal também. Todos, metal clássico, metal trash, metal contemporâneo. Escuto de tudo, na real. Só agora, vou ser obrigado a te fazer isso aqui, te falar isso aqui, ó, que o William colocou, impressionante teu conhecimento musical, conhecimento de mundo e aula de humildade, cara. Parabéns e obrigado pelo teu trampo. Faltou falar da história do Tim Maia. A gente tem tempo, se tu quiser contar a história do Tim Maia, dá pra contar. Claro, claro. Então, o Tim, cara, quando a gente gravou o Sossego, né? Porque assim, no disco, o vinil do Kinzo, o lado A é diferente do CD. Porque no vinil a gente gravou uma produção mais medieval, assim, digamos, né? Quando a gente foi fazer já o CD, que foi 2 anos depois, eu falei, vamos regravar essas músicas eletrônicas, essas mais hip hop. A gente mudou tudo, gravou com loop, um monte de coisa e tal. E aí surgiu essa ideia de gravar Sossego, que a gente meio que tocava já no show de vez em quando e tal, com um rap no meio e tal. E é aquilo, né? É engraçado que Sossego é uma música do Tim Maia, e a nossa versão foi inspirada no Public Enemy, que numa parte da música que é um sample do James Brown, ou seja, é uma história da black music assim na música, entendeu? A nossa versão. E na época todo mundo ficou assim, como é que vocês têm coragem? Que nem quando a gente gravou, como o Vovó já dizia do Raul, né? Tipo assim,
pô, como é que você tem coragem de tocar num clássico desses, né, e estragar? Aí o próprio, os fãs do Raul queriam a nossa cabeça numa bandeja de prata, né? Assim, a gente corria risco na rua, assim, de ser pego a pau. Aí o próprio Raul se manifestou numa entrevista, não sei se foi na Folha de São Paulo, falou, pô, eu adoro essa versão do The Fala, muito legal. Eles fizeram o que tinha que fazer mesmo, pegaram a música e detonaram, fizeram outra coisa e tal. O próprio Raul deu a benção, assim, e aconteceu a mesma coisa com o Tim, todo mundo ficou assim, pô, será que o Tim vai gostar e tal? E o Tim amou, só que a gente não sabia. Alguém mostrou pra ele, tá ligado? Quando saiu o CD e tal, né? E eu já estava morando em São Paulo, em 93, quando começou assim, frequentemente alguém me ligar de madrugada. Aí eu morava com a minha namorada, então a gente estava dormindo, já só 3 da manhã. Aí tocava o telefone, nós, puta. Aí atendia a secretária, ô Eduardo, atende aí, pô. E aí eu falava, pô, que isso? Tá um cu, fica ligando essa hora. Até que um dia eu falei, tá, chega, vou atender. Aí levantei e aí, pô, quem é, velho? Pô, Eduardo, aqui é o Tim. Eu, que Tim, velho? Tim Maia. Não, não pode ser. Eu falei, não, isso é zoeira. Eu falei, ah, mano, vai se fuder, desliguei. Aí, tipo, no outro dia ele ligou de novo, cara. Ele ligou muitas vezes. Aí eu atendi, falei, ele falou, pô, Tim. Eu falei, pô, mas é o Tim Maia mesmo, é assim. E aí, cara, o cara passava a noite inteira acordado com um monte de menina na casa dele. Aí ele falou assim, ô, fala com a Stephanie aqui. Aí, oi, aí, Stephanie, tudo bem? Ah, tô aqui com o Tim, tomando um trago, aqui, uma festa. Aí fala com a fulana, e ele ficava sempre nessa. Ele começou a me ligar. E aí, tipo, ficou amigo, começou a falar, então. E aí ele disse assim, pô, Eduardo, eu tô indo pra São Paulo fazer um show e eu vou estar no Maxud Plaza, eu quero que tu vá lá me encontrar porque eu tenho uma música pra te dar. E eu, o quê? Aí tá, cheguei lá, tava tinha assim, com um baseadão, um escão na mão, E aí, tipo, não, ouve aqui, Eduardo, tem essa música aqui, é perfeita pro The Fala. Acho que ele falava, te fala. E aí, tipo assim, cara, daí ele tinha um gravador Tascam desses antigos, que eram de 4 canais, né? Às vezes tinha de 8 e 4, que tu botava um cassete e tu conseguia gravar 4 pistas, né? E ele fez uma demo da música, e ele tocando tudo. Era incrível. Bah, eu sou um imbecil, porque eu perco tudo, eu não guardo nada, e eu perdi esse cassete. Tinha que ter, pelo menos, para digitalizar. A versão dele da música era incrível. Ele tocando a tela programada, ele tocando teclado, ele tocando guitarra, baixo, tudo. Cantando todas as vozes. E é uma música que se chama Sai Pra Lá. Que, infelizmente, o The Fall não gravou. Acabou não gravando, entendeu? Porque foi nessa época que o The Fall estava meio assim e tal. E eu, em seguida, já fiz meu disco solo. Aí eu botei essa música no meu disco solo. Né? Essa música Sai Pra Lá. E assim, depois dessa época, eu ainda conversava bastante com o Tim, sabe? Aí, infelizmente, ele adoeceu a full, né? E ficou um tempão no internado. Aí, todos os dias eu mandava fax pra ele. Desenhava o Bootsy Collins, desenhava uns manos do funk, assim, mandava pra ele, pô, Eduardo e tal, mas infelizmente daí se foi, né? Mas foi incrível, tipo assim, né? Quando é que tu vai imaginar que tu vai conhecer um cara desse e ainda o cara vai te dar uma música, né? Ah, sensacional. Foi incrível. Sensacional. Pô, cara, não tinha outra maneira melhor de encerrar essa live com uma história fantástica dessa, cara. Edu, cara, mais uma vez, brigadaço, brother, ter aceitado esse convite, a gente ter trocado essa ideia, passou voando esse tempo aqui, muito legal revisitar toda essa carreira do The Fala, a tua carreira, né, cara, toda essa história. Brigadaço mesmo, de coração, brother. Valeu. Pô, valeu, caramba, cara. E é aquilo, né? A gente já tinha se falado há um tempo atrás, mas tipo, eu tava no lance do show do samba, e aí tinha meio que um lance, vamos fazer uma exclusividade, não fica fazendo muita coisa como educar e tal, se for produtor para fazer e tal. Mas aí foi passando o tempo, daí começou a rolar essa história do The Fall de novo, aí meio que abriu a porteira, eu falei, pô, vamos fazer então, né? Não está esperando mais tanto tempo, assim. Sensacional, cara. Obrigadão mesmo, Edu. De coração, cara. Ó. Valeu. Valeu por todo mundo junto assistindo, tamo junto, e não esqueçam, hein, tem The Fall aqui na região de 28 e 29. 28 no Abbey Road, lá em 29, aqui no Espaço Marinho. É nóis. Isso aí. Abração, cara. Valeu. Valeu, irmão. Até mais. Obrigado, hein. É.